A gente estava mais ou menos há uns 2 ou 3 meses procurando uma prensa semelhante a essa. A gente vinha com bastante dificuldade de encontrar aqui na nossa região. A gente mora no interior do Paraná e as prensas que a gente encontrava elas eram de São Paulo ou de Curitiba, né, gerando uma dificuldade um pouco maior ali na locomoção. E aí a gente buscando no Marketplace, no OLX, a gente encontrou essa prensa. O antigo dono costumava utilizar ela para trabalhos de marcenaria e a gente encontrou ela num preço legal, a gente comprou ela por volta de R$ 400. E aí a gente decidiu reformar ela. A gente procurou os materiais necessários, né? A gente tentou fazer uma preparação ali para ver como fazer a recuperação desse material. Ela é de ferro, bem pesada, ela tem ali em torno de uns 50, 40 quilos mais ou menos. E por ser de ferro maciço, a gente iniciou os trabalhos ali fazendo um processo de lixamento dela. Então todas as camadas ali a gente passou uma lixa um pouco mais grossa para tentar desbastar essa primeira camada de tinta e ferrugem que se encontrava na prensa. A gente utilizou uma lixadeira orbital, a gente tinha ela aqui disponível em casa, então assim nas áreas mais planas e nos cantos permitia com que o trabalho fosse um pouco mais rápido. Principalmente para essa etapa que o foco foi remover essa camada mais grossa de tinta. Depois da primeira passada de lixa que a gente aplicou, já dá para ver um pouco como ficou a peça. Então essa é uma imagem antes de entrar com qualquer produto químico. De fato a peça estava bem inteiriça, assim, não tinha nenhuma lasca, nenhuma quebra, nenhuma trinca no aço. Então a gente começou a vir com as etapas de remoção de tinta e aplicação do antiferrugem. Ficou boa essa imagem, tá? Ficou? Vai pro meu YouTube. Depois a gente veio com a aplicação do removedor de tinta. A gente passou essa primeira camada de lixa e a remoção da tinta com esse removedor, que ele é mais pastoso, a gente utilizou uma escova de dente velha. A gente acreditou que seria a melhor forma de aplicar o produto, exatamente por ele ter essa consistência um pouco mais pegajosa. Durante o processo a gente usou luvas para evitar o contato com a pele, né? Ela causa um pouco mais de ardência, né? de irritação ali na pele. Então a gente recomenda, né? Dependendo do tipo de material que você for utilizar, utilizar luvas no processo de aplicação. A gente seguiu as instruções da embalagem mesmo, deixou um período o removedor agir. Ele ajudou bastante no processo de remoção de tinta, embora não tenha sido um resultado extraordinário. A gente até chegou a procurar alguns outros produtos, talvez mais eficazes, mas dentro do custo-benefício ali do que a gente encontrou, a gente comprou num depósito de bairro mesmo, a gente conseguiu tirar a maior parte ali daquela tinta esverdeada original da prensa. E aí, para tirar o removedor de tinta, a gente foi com a espátula, fazendo um pouco mais de força ali para tentar remover essa camada um pouco mais grossa, né? Então é um processo um pouco mais de atenção. Depois disso a gente veio para um processo de remoção do removedor, então uma limpeza ali da peça propriamente dito. Nisso o aspecto da prensa já estava muito melhor, então já tinha uma cara ali, né, de mais limpa, de mais lisa. Porém a gente ainda tinha pontos de ferrugem e aí a gente começou o trabalho de tratamento com o antiferrugem, né, de remoção dessa ferrugem. A gente passou uma segunda demão de lixa, agora uma lixa um pouco mais fina, né, para dar esse acabamento e limpeza da superfície. A prensa, por se tratar de uma peça maior, a gente não conseguiria deixar ela submersa, haveria uma necessidade de muito antiferrugem. Então a gente foi aplicando uma quantidade sempre maior ali para que ela ficasse, como se pode dizer, embedada ali no líquido, para que ele possa fazer um efeito um pouco mais adequado. Removedor de ferrugem. Aqui, ó. Tem que deixar bem submerso. Por isso que ele fala submergir. Segunda demão. Nessas imagens dá para ver um pouco melhor a diferença entre a parte que a gente havia aplicado o antiferrugem e a parte que a gente não havia aplicado. A gente até colocou ali, fez uma demarcação ali, né, do lado direito e do lado esquerdo. Então fica bem visível
o efeito do antiferrugem ali, que é uma peça mais antiga, né? Tava no tempo, acaba gerando esse efeito de ferrugem. Por último, a gente veio na etapa de preparação para pintura. Então, a gente chegou até ter algumas dúvidas ali sobre esse processo de pintura. Então, tanto de escolha da tinta como de escolha das cores, processo de aplicação. A gente papelou algumas das partes da prensa, como as porcas e parafusos, essas áreas rotativas. A gente não queria que tivesse mais uma camada de tinta, então a gente quis manter no ferro bruto. Além disso, elas costumam ser oleosas, né, ou engraxadas, então não precisaria necessariamente ali de pintura. A gente passou essa primeira camada de demão, essa primeira demão de tinta com uma tinta que não apresentou um resultado tão legal quanto a gente imaginava. Era essa tinta da Chemicolors e ela tinha uma consistência um pouco mais aquosa, uma secagem um pouco mais lenta. Foi uma difícil aplicação. Porém, como a gente já tinha comprado ela, foi o dia de trabalho que a gente estava realizando, a gente utilizou ela como uma primeira demão, como uma camada de base, e depois até ela não daria para concluir o trabalho no primeiro dia, de qualquer forma. Então a gente utilizou ela mais como uma base de preparo mesmo. A gente até cogitou manter a prensa em preto, uma cor bastante utilizada também nessas prensas, mas a gente acabou, apesar de ter ficado um resultado bem legal ali, vocês podem ver pelos braços dela, mas a gente acabou optando por cobrir e utilizar essa cobertura de preto mesmo e finalizar ela inteira no verde. Depois de alguns dias, no outro final de semana, a gente comprou uma tinta automotiva, spray, da marca New Color. A gente tinha uma paleta de cores um pouco mais ampla e a gente acabou tentando escolher um tom de verde ali mais próximo do original da prensa. E a diferença foi gritante no processo de aplicação. A pintura foi muito mais fácil, tanto o processo de pigmentação, o acabamento, a textura da tinta ficou muito melhor. A gente passou também uma camada de tinta preta nas partes que não são visíveis e utilizar uma tinta um pouco mais econômica. Algumas cenas de como ficou o resultado final após a pintura, então das peças avulsas, a gente removendo as fitas. Essa é a melhor hora do trabalho, chegando ao fim, a gente encerrando aí todo o trabalho de restauração dessa prensa. Vira, amiguinho. Fica pra cá. Fez, tá pronto. Por fim, exatamente como é uma prensa muito pesada, a gente acabou construindo uma mesa de madeira. Meu avô tem uma certa experiência com marcenaria e ajudou a gente a montar uma estrutura mais resistente e estável para ela. Então a mesa ali foi essencial para manter a prensa fixa. E basicamente foi isso. Depois da reforma ficou bem legal a prensa. Ela com certeza vai ajudar muito no nosso processo de impressão, nas oficinas que a gente está formatando. A gente vai estar deixando o nosso Instagram aí na descrição para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, meu e da Gabi. E muito obrigado por ter acompanhado aí todo o nosso processo de restauração. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários, a gente vai estar respondendo. E a gente fica à disposição aí. Muito obrigado mesmo. Valeu!